Nojenta! Começando mais um Sucesso a Tiracolo. Uma delícia estar aqui com vocês. Toda segunda e sexta é dia do nosso encontro aqui. Então, tenho uma alegria imensa de encontrar vocês aqui às 19 horas, hein? Não vem com essa história de 19h05 que não tem mais. Quer dizer, tem. Mas eu espero você 19 horas, todas as segundas e sextas. Já aciona o sininho, compartilha essa live e divulga para os amigos, né? Que é isso aqui? Sistema? O que é isso aqui que está acontecendo? Isso aqui é Old School. É onde eu gravo o meu podcast, que é um lugar que eu amo, sou apaixonades. Parece que é o mais certo hoje em se dizer. Aqui, o Old School é o melhor pinball da América Latina e o segundo melhor do mundo. Cara, então eu estou muito bem posicionada e te convido aqui a conhecer. Fica localizado no bairro do Cambuci, em São Paulo, capital. Então, venha conhecer, abre aos sábados e aos outros dias, se estiver. Segunda é minha, você não vem, que segunda é o dia que eu gravo. Os outros dias é liberado para você fazer um evento de empresa, aniversário. Aí você liga aqui, conversa com a Adilson, com o Kobe, e eles vão te dar as melhores ofertas, né, Adilson? As melhores ofertas e opções. E sem mais delongas, vou chamar aqui o meu convidado, que eu já amei o tema da história, porque tem muito a ver com a minha vida, com a minha história. Eu peço uma salva de palmas, até para vocês que estão aí no fundo, por gentileza. Doutor Pedro Deja. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa. Você viu uma gritaria lá atrás? Tá solteiro? É. Não é a pauta, tá, pessoal? Mas sim, está solteiro. Estou solteiro. Doutor Pedro, obrigado Querida, pelo carinho, por ter aceitado o convite. Muito bom ter você aqui. Eu queria te agradecer pelo convite. Muito obrigado por estar aqui contigo, conversando sobre assuntos não tão leves assim, mas a gente pode transformar eles em coisas mais leves. Né? E foi muito legal, até quando o Rogério me indicou aqui, ele falou assim, pô, você tem que falar, falou de você, eu falei, cara, é um assunto que tem muito a ver com a minha história, né? Quem me acompanha aqui já sabe que eu tive um parente muito próximo que teve aneurisma cerebral e eu cuidei por 6 anos, sendo a caçula de uma família, sem orientação, o entendimento, não é orientação, entendimento. Eu acho que é difícil, né, quando acontece na sua família. Já estamos começando a parte power do negócio. Doutor, me conta uma coisa. Bom, para ser médico, você primeiro você vai no básico, é isso? E depois escolhe a especialidade. Assim, olha, a formação de um médico, né, no Brasil, Sil, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Não, eu que agradeço, cara. A formação, o médico tem 6 anos de faculdade, né? E tosse. Saúde. Aquele médico que escolhe fazer neurocirurgia, ele tem que ser um pouco obstinado, porque a formação de um neurocirurgião dura, além dos 6 anos da faculdade, mais 5 anos de residência médica. Nos Estados Unidos, por exemplo, um neurocirurgião são 7 anos e meio. Depois da residência médica, em que você se torna um neurocirurgião, você tem a pós-graduação. 2 anos e meio para o mestrado, 2 anos e meio para o doutorado, e alguém ainda vai fazer pós-doutorado. Isso é muito engraçado, porque eu tinha uma avó, né, eu tinha 30 e tantos anos, eu estava na faculdade estudando, fazendo mestrado, doutorado, ela falava assim... uns 3 meses atrás. Não, um pouquinho mais do que isso. Mas ela falava assim para mim, meu filho, você deve ser muito burro mesmo, você não sai da escola. Né? Porque a formação é longa, é demorada, né? Olha, nas artes cênicas, é muito legal você tocar nesse assunto, porque a gente tem muito, no Brasil, né, muito a base do que a gente tem. Eu vou falar da minha época, tá? Agora já mudou. Na minha época era primeiro colegial, segundo colegial, não era isso? Sim, sim. Mas o tempo é o mesmo ainda.
Só mudaram os nomes. Mas você aprende lá básico da matemática, língua portuguesa, e vai num crescente, né? E são 15 anos, né, de estudo, se 15 você anos. pegar Sim. lá do início. Aí eu, como atriz, eu fiz meu estudo, Você tem são toda a formação 6 de artes anos, e fora isso, todo ano eu faço uma especialização. Aí o pessoal fala, Sil, mas você trabalha com humor, cara. Você precisa estudar? Precisa. Então, são profissões. Eu acho que a medicina é muito enaltecida no Brasil e tem que ser no mundo todo. Porque é difícil. Então, eu acho que essa é a diferença. Eu estudo o mesmo tempo que você, vamos dizer. Só que a minha falha pode ser eu esquecer um texto no palco. A minha falha pode ser eu não transmitir direito a mensagem que eu tinha que transmitir. E você pode salvar uma vida. Mas eu não sei se a gente pode dar pesos diferentes para essas coisas, sabe, Sil? Porque eu, ao longo da minha vida, eu também fui me ligando à arte. A arte é importante na minha vida até para compreender as pessoas com quem eu trabalho. Né? Para todos deveriam ser, Para né? todos, e eu acho que a função do artista é tão nobre, claro, você não está lidando com uma vida, mas o que você pode proporcionar em termos de melhora na qualidade de vida das pessoas, né? A arte de uma maneira geral. E eu acho, especialmente o humor, o Jô Soares falava isso, né? O Jô Soares é uma referência para mim, porque ele dizia que o humor é assim a inteligência assim no seu mais alto nível, né? Então, aquele artista que é bem-humorado, além de ser talentoso, ele é muito inteligente. Eu acho que a inteligência de quem é humorado ou bem-humorado, aí sim é acima da média, né? Deve ser o teu caso. Ai, eu adorei. Nossa, adorei. E assim, eu te joguei essa porque não foi um alçapão, não, para você cair. Não, Mas imagina. na pandemia, você falou uma coisa que me fez lembrar muitas coisas da pandemia. Né? A gente acabou de sair de uma pandemia bizarra, né, que foi da Covid. E eu tive relatos de pessoas nas minhas redes sociais de relatos delas, né? Estarem à beira do suicídio. Sim. E falar assim, Sil, acabei de maratonar o teu canal. Me fez sair desse lugar que eu tava de querer morrer. E me levou à risada e etc. E aí eu vejo qual o seu peso na sociedade, né? Então você falou do médico e eu estou falando de humor. Olha que loucura. A gente pode pensar, por exemplo, que um neurocirurgião, a função dele seja operar as pessoas, mas não é só isso, sabe, Sil? Antes de operar alguém, e eu te digo assim que aqueles pacientes que vão ser operados são a menor parte. A grande parcela de pacientes que eu atendo não tem indicação de tratamento cirúrgico. Então, o dia a dia de um médico que lida com dor, que é o meu caso, né, o sintoma que eu mais trato no dia a dia é dor. Então, se eu não tiver compreensão a respeito do que é a dor do ser humano, se eu achar que a dor ela está absolutamente ligada a aspectos físicos e somente físicos, eu vou errar em grande número de casos. Eu vou falando um pouquinho sobre isso. Acho que é um tema de muito interesse. A gente agora há pouco conversava sobre as diferentes formas de rejeição, né? Eu gosto de repetir isso sempre quando eu estou falando a respeito, porque é o meu dia a dia isso. Eu lido muito com pacientes que têm dor. Os sintomas... Você atende muitos casos, desculpa te cortar, mas de pessoas de classes sociais diferentes, de patologias diferenciadas. Sim. Então, você tem uma vivência que nós não temos. Então, é importante ter você aqui. Sem dúvida. Os sintomas mais comuns no consultório de um neurocirurgião são 2. Dor de cabeça e dor nas costas. Tá? Qualquer neurocirurgião, seja ele um super especialista ou não,
ele vai se deparar com esses dois sintomas todos os dias. Todos os dias. Então, olha que interessante. Uma pessoa que passa por diferentes processos de rejeição, como a gente falava há pouco, e o que a gente entende como rejeição, né? A rejeição pode ser, por exemplo, um pai que negligencia uma criança. O bullying é um tipo de rejeição. O assédio moral é o tipo de rejeição. Mas aquela rejeição mais grave, aquela que traz mais consequências na vida adulta, são os diferentes tipos de abuso, seja ele psicológico ou aquele que é mais grave, o abuso sexual, né? Todas essas situações... E o físico também, não? E o físico. Todas essas situações são compreendidas pelo cérebro como rejeição, tá? E a rejeição é interpretada ou processada pelo cérebro numa região que também processa o aspecto afetivo da dor. Então, por exemplo, se você chuta uma cadeira, você tem duas sensações. Você saberia me descrever quais são? Sim, a cadeira é dura, a primeira. E a segunda, ai, meu dedão! Exatamente. Você vai sentir dor, né? E você vai sentir raiva. A raiva é o afeto ligado à dor. Certo? Certo. A dor é processada no cérebro numa determinada região. Mas o aspecto afetivo da dor, que é a raiva, vai ser processada no cérebro no mesmo lugar onde se processa a rejeição. O que significa isso? Que pessoas que passaram por diferentes formas de rejeição ao longo da vida vão desenvolver uma doença chamada fibromialgia, que se caracteriza por dor. Então, a gente precisa olhar para o paciente que sente dor, tentando entender se ele traz no seu histórico, e por isso eu preciso conversar com esse paciente, se ele traz histórias de abuso, de negligência, de cuidado parental insuficiente, né? De assédio sexual. Eu tenho diversos pacientes que passam por isso. É isso que eu espero de um médico. Quando eu entro no consultório, sério mesmo, eu tô com uma unha encravada, independente do que seja. Eu não quero que ele fale só assim, encravada, né? Vou te receitar aqui um remedinho que vai melhorar a tua unha encravada. Ele não perguntou por que eu tô ali com a unha, se eu tô usando luva demais, se eu tô com a mão muito dentro da roupa. Sabe, algum motivo aconteceu da unha ser encravada. Eu também sou paciente às vezes. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina... eu não sou muito paciente não, né, doutor? Porque eu sou casada. Eu tenho uma paciência quase zero. Eu tenho uma filha de 19, quase 19 anos e um filho de 16, né? E durante a vida deles, eu sempre precisei de médicos que cuidaram deles, né? Então, quando a gente se coloca do lado de cá, quando a gente se coloca do lado do paciente que sofre um determinado tipo de problema, quando a minha filha tinha uma febre, por exemplo, eu não sabia o que fazer. Eu ligava para o pediatra dela e falava, Jane, socorre aqui porque eu não sei o que fazer. É minha filha. E ela falava assim, dá uma ligadinha pro Tarzan. Tarzan tem a notícia. Estar do lado de lá, né, quem está do outro lado da mesa, e se colocar nessa posição é importante para o médico, né? Super. Para realmente entender o que se passa. Isso é especialmente importante para quem lida com dor, né? Porque, como eu falei, a dor ela não é só física. A dor ela é emocional, ela tem aspecto, ela tem essas diferentes formas de rejeição podem causar quadros na vida adulta de dor. Né? Um paciente que tem fibromialgia, que é uma doença difícil de tratar, ela precisa de acompanhamento psicológico porque ela tem problemas mal resolvidos, ela tem traumas mal resolvidos que precisam ser resolvidos do ponto de vista psicológico, senão a dor dela não vai melhorar. Compreende? Cara, eu só vou pedir para o Fábio entrar rapidinho. Fábio, entra aqui, que é o nosso chefe de cozinha, porque eu tenho muita coisa para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Fábio. Fábio, esse é o nosso chefe de cozinha, ele trouxe aqui umas batatas rústicas para nós. Não, Fabião? Temos aqui também o hot dog, que para mim é o melhor da cidade de São Paulo. É incrível o hot dog de vocês.
Tem também cocrete, que não é croquete, não é cocrete. Pizza, enfim, tem uma infinidade aqui, o cardápio. Venha conhecer o Old School. Obrigada, Obrigado, Fábio. Muito obrigado, querido. Fique à vontade aqui, viu, doutor? Tá bom, tá bom. E aí, então, eu acho que é isso mesmo, porque tudo está envolvido com a nossa, com o nosso psicológico. Eu, né, Mônica Lima, eu tenho minha terapeuta há 6 anos e eu tenho uma história de vida mesmo que eu falo, eu sou uma pessoa antes AM, DM, antes de Mônica, depois de Mônica, porque é diferente quando você começa a se autoanalisar. Porque você tem uma pessoa que te analisa, mas o estímulo da terapeuta é te mostrar que você pode se analisar. Sem dúvida. Eu sou ligado a um grupo de psicanalistas da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Certo. E aí é uma intersecção entre o que eu faço e o que você faz. Para você ter uma ideia... A coisa certa e a coisa errada. Não, absolutamente. Esse grupo, que é um grupo ligado à Sociedade Brasileira de Psicanálise, estuda Shakespeare. Lindo. A gente tem encontros mensais para discutir os diferentes aspectos da obra do Shakespeare, né? E isso a gente usa no dia a dia da gente. Porque lá, nas 38 obras do Shakespeare, tem tudo. O Shakespeare falou sobre ciúme, ele falou sobre inveja, ele falou sobre ódio, ele falou sobre as coisas que são do nosso dia a dia e que fazem parte do nosso dia a dia. E eu posso falar uma coisa, doutor Pedro? Eu tive o privilégio de conhecer o Shakespeare Globe em Londres. Você viu alguma peça lá? Não vi, porque na época que eu fui, não estava fechado para a rainha. Entendi. Porque ainda funciona. É um teatro construído pelo Shakespeare. Não é mesmo. a versão final dele, aquilo lá é uma réplica, tá? Mas ele é exatamente como ele era quando ele existia. Perfeito. Né? Você falou perfeito. Inclusive, então, aí que eu queria chegar. É um cara que era de artes cênicas. Ele desenhou um teatro. Ele não é engenheiro. E na época, né, 1800 não sei quanto, não tinha luz, Sim. não tinha, então era a luz do sol. Sim. Então ele construiu um teatro, mas o palco onde a luz do horário que ele queria que fosse a peça dele reverberava mais, porém o público ficava muito exposto ao sol. Então ele entregava bonés na entrada. Que legal. Para as pessoas se protegerem do sol. Aí lá a primeira, serão 3 camadas. A primeira, realeza, né, a rainha, os camarotes e tal. O segundo andar, quem tinha grana. E o primeiro andar, o térreo, né, Sim. em pé, quem não tinha dinheiro nenhum. Tinha os pobres que tinham dinheiro para pagar, sentados, e em pé no chão, com um palco desse tamanho, né? Que a pessoa podia ficar em pé, o palco era desse tamanho, a pessoa enxergava tipo o pé do ator, mas enxergava e era grátis. Sim. Então, isso me deixa arrepiado, porque eu tive a oportunidade de ver a Megera Domada, que é uma das 38 peças do Shakespeare, lindo. De pé, tomando cerveja e comendo um sanduíche. Mentira, né? Que é liberado comida. Que é liberado, comida. Como era naquela época, né? Como era naquela época. Então, que lindo. Essas coisas, a arte de uma maneira geral, e por isso que eu te falo, eu sou um neurocirurgião e eu tenho que me ater a aspectos técnicos da minha profissão, mas eu não posso deixar de ser uma pessoa de valor, entende? Porque Sim. eu não estou o tempo todo, a impressão que dá é que um neurocirurgião está o tempo todo cortando as pessoas. Eu não estou fazendo isso o tempo todo. Talvez a maior parte da minha vida, eu esteja atendendo as pessoas num consultório médico e tentando entender de onde vem aquela dor. Né? Durante a pandemia, você citou a pandemia, eu tenho uma história assim com a psicoterapia. Eu acho que todos nós temos que fazer psicoterapia, todos nós, né? Todos nós temos algum trauma. A gente carrega as nossas caixinhas fechadas e a gente precisa abrir essas caixinhas em algum momento da vida. Né? Sim. Eu tenho uma história com a psicoterapia que, assim, eu nunca consegui achar um psicoterapeuta que me entendesse.
E aí eu fui fazer drama-terapia. Durante a pandemia, eu me matriculei num curso de teatro. Nem sabia que existia isso, drama-terapia. Eu fui fazer teatro para tentar me entender melhor, né? Veja quantas conexões existem entre o que você faz e o que eu faço. É muito importante. Exatamente. Para se entender. É. Eu já dei aula de teatro, né? E nas minhas aulas de teatro, turmas de 30 pessoas, das 30, eu tinha 2 que queriam ser atores ou atrizes. Sim, sim. O objetivo era outro ali, né? A grande maioria era inibição, né? Presidentes de empresa que não sabiam falar em reunião. Exato. E reunião com 5 pessoas. Reuniões de né, presidenciais. Aí eu falo, gente, olha como o teatro é importante. E as pessoas, não sei se as pessoas, mas não vão dando um mérito necessário para essa profissão. Talvez pela glamorização da profissão. Eu não vejo minha profissão como um glamour. Tanto é que aqui eu chego, a minha equipe é minha família, as pessoas que vão na minha casa, minha galera. Eu não fico... não, tenho que estar aqui. Trabalho na televisão, Rede TV, amo vocês. É um privilégio trabalhar na televisão, é uma extensão do meu trabalho aqui de fora, é muito lindo estar lá. Mas eu não tenho essa coisa da glamorização que eu vejo que hoje é tão necessária. Você, doutor, como neurocirurgião. Então, Sil, eu escuto isso e o olhar que eu tenho para isso é de que a gente não precisa dessa glamorização. Não. Nem o neurocirurgião, nem um artista e nem ninguém. É porque, na verdade, a gente hoje vive dentro de uma sociedade muito materialista, né? Total. Né? E óbvio que a gente precisa ganhar o pão e pagar as nossas contas, mas Sim. eu acho que mais importante do que isso é a gente ter prazer com o que faz. Sim. Né? Eu tenho um prazer enorme com a minha profissão, sabe? É absurdo como eu gosto de fazer o que eu faço. Na sua família tem médicos? Eu tenho uma irmã que é neurologista, ela não é neurocirurgiã. Tá. E aí é legal a gente depois falar sobre essa diferença entre o neurologista e o neurocirurgião, até porque isso é um assunto de interesse público, né? Mas não, eu na verdade, não, meu pai não era médico, minha mãe também não, eu não tenho nenhum parente assim que era médico. Como você se definiu? Então, eu quero ser médico. Foi uma coisa meio doida, assim. Eu sou de Goiás, né? Eu sou de uma pequena cidade. Pequena não, porque hoje ela não é pequena. É uma cidade que fica entre Brasília e Goiânia, que se chama Anápolis. Que é a terra da Sabrina Sato. É Anápolis? Não, ela é de Penápolis. Anápolis. Pena que não foi de vocês, hein? Penápolis, hein? Ela é aqui do interior de São Paulo. E é do Gui Santana também, Penápolis. Então, uma cidade pequena, eu fui para a capital estudar e em uma dessas viagens que eu fazia do interior para a capital, né, aos finais de semana, não tinha dinheiro para ficar em Goiânia, tinha que voltar para Anápolis. Eu estava sentado na rodoviária e do meu lado sentou uma cigana. E me disse que eu ia ser médico. Se eu te disser... se eu te disser que foi... Desculpa, mas como você decidiu ser médico? Um dia eu estava sentado numa rodoviária, veio uma cigana e falou assim, Pedro, tu vai ser médico. Eu acho que E foi assim. Eu acho que aquilo me marcou de alguma maneira e eu busquei isso para mim, sabe? Fui atrás, né? Então, eu era um menino estudioso, gostava de estudar, e era a única coisa que eu tinha que fazer na época. Eu tinha uma situação financeira, a minha família tinha uma situação financeira confortável. Legal. Eu não precisava trabalhar, e isso, para quem quer ser médico, é uma coisa importante, porque as pessoas que precisam trabalhar desde cedo, né, a faculdade de medicina é uma faculdade que demanda um tempo muito grande. Né? Praticamente integral, o dia todo, durante 6 anos. Né? Durante a faculdade, eu trabalhei, por exemplo, num banco, no setor de compensação de cheques à noite, né, para tirar ali um troco. Não compensava. Essa época.
À medida que o tempo foi passando, eu terminei a faculdade, a gente começa a dar uns plantões, né? Noção que compensação de cheque, 90% das pessoas que estão assistindo não Não sabe o sabe o que que é. é. Talvez Vamos saiba o que é deixar... cheque, mas não o que é compensação Não, de sabe o cheque. que é cheque, né, doutor? Cheque, não. Mas aí pesquisa aí no Google para dar, né, uma ideia. Naquela época isso ainda acontecia hoje, né? A minha filha, por exemplo, quando eu falo para ela que eu tinha um telefone em casa, que eu tinha que tirar do gancho e discar, como assim, louca, né? Isso hoje é uma peça de museu, né? Como a vida mudou. Então, e aí eu vou te falar um negócio da minha vida mudou. Quando eu entendi o que era o neurocirurgião na minha vida. Isso tem, acho que uns 15, 18 anos atrás, quando eu tive uma pessoa muito próxima, familiar, que teve aneurisma cerebral. Uma mulher jovem, 42 anos, com uma vida incrível, bem-sucedida profissionalmente e tal. E do nada... É isso, galera, juro. É do nada. É uma ruptura, né? É do nada. Ela casada, com uma vida, né, dentro do que ela queria, muito boa, ganhando bem, tendo ganhando grana, né? Eu digo bem, tendo um cargo importante dentro da empresa que ela trabalhava, um relacionamento feliz, cachorros. Isso é o que eu sei. Mas o que eu sei de verdade é da ruptura para frente. Sim. Que é o que aconteceu. Então, essa é a forma mais comum de alguém descobrir que tem um aneurisma cerebral. É passando por essa tragédia. Você tinha como descobrir antes? Então, isso acontece num número significativo de casos. Quando é que a gente descobre que um paciente tem um aneurisma cerebral, por exemplo? Só tem 2 jeitos. Ou antes ou depois dele romper. E como é que a gente consegue descobrir o aneurisma antes dele romper? Isso. Quando a gente, por exemplo, faz um exame do cérebro ou dos vasos sanguíneos do cérebro, quando a gente está investigando alguma outra coisa. Por exemplo, dor de cabeça é uma coisa muito comum no consultório. Então, a gente... e isso é muito do neurocirurgião, essa preocupação em encontrar doenças muito graves. Então, uma pessoa que tem dor de cabeça todos os dias, que limita, que atrapalha, esse paciente precisa fazer um exame para estudar os vasos sanguíneos do cérebro. Esse era o caso da pessoa em questão, que eu estou te falando. Sim, então, quando você investe na paciente, quando você realmente procura, a gente acha. Então, a gente às vezes diagnostica o aneurisma, o aneurisma é uma espécie de... É um papo de anjo, assim, na parede de uma artéria. A artéria é um vaso sanguíneo, né, por onde o sangue oxigenado entra no cérebro. Isso a gente está falando tudo aqui, tudo no cérebro. Isso. Então, é um papo de anjo na parede da artéria, como se fosse assim, uma dilatação na parede da artéria, e o sangue ele entra ali com pressão, e aquilo pode estourar. Eu gostei da sonoplastia. Antes dele estourar, você pode fazer o diagnóstico dele. E quando você diagnostica o aneurisma, antes do seu rompimento, você tem a chance de tratar aquilo sem a necessidade de passar pelo drama que você passou, que é ter uma pessoa querida, próxima. Que tinha 3 aneurismas. Isso acontece com frequência. Um foi clipado. Sim. Corrija aí se eu estiver errado, que eu estou falando... É isso mesmo. E o outro está em análise. Que é do tipo assim, está num lugar muito difícil de ser clipado. Perfeito. Então é melhor deixar em análise do que arriscar. Isso acontece. Existem 2 formas de tratar o aneurisma quando você diagnostica o aneurisma. Uma delas é fazer a cirurgia que a sua irmã fez, que é a cirurgia da clipagem. A clipagem é você abrir o crânio, você vai até o aneurisma... Posso falar como foi? Claro. Que isso aí é de quem está de fora, que para mim foi absurdo. Você tira uma parte do crânio. Do crânio, do osso. Abre uma janelinha. E aí você pega esse osso, para ele não deixar de ter... não sei como que eu digo isso, mas essa vivacidade...
do ser humano, e você coloca aqui. Coloca não, né? Você abre aqui, senhor. Você abre, faz uma cirurgia e deixa ele aqui dentro, fecha. Então, E continua. Gente, eu acho o trabalho de vocês, juro, eu acho incrível. Eu acho que quando alguém fala assim, ô Sil, eu acho incrível. Você pega umas histórias de não sei quanto, você faz comédia, escreve. Eu agradeço, eu acho demais. Mas quando eu vejo isso que os caras fazem, eu falo, gente, como que alguém descobriu que tinha que tirar um teco do osso da cabeça e guardar no abdômen? Então, olha que interessante. Por que se faz isso? Porque quando o aneurisma sangra, o cérebro incha. Incha. E aí, quando você abre essa janelinha no crânio, o cérebro está muito inchado, você não consegue colocar a janelinha de volta, porque o cérebro fica apertadinho lá dentro. Você tem que guardar, né? Aí você tira aquele osso e põe ele debaixo da pele aqui na barriga. Né? Isso é simples fazer isso. Então eu não falei nada errado. Não, tá certíssimo. Eu sou médica. Tá certíssimo. Eu sou médica. E aí você espera o cérebro desinchar, né? Aquilo se chama, o termo técnico é edema. Isso. O cérebro está edemaciado ou inchado. Né? Você toma uma pancada aqui no braço, aquilo vai inchar. Isso. O cérebro também. Quando o aneurisma rompe e aquele sangue se espalha pelo cérebro, o cérebro incha. Então você tira a tampinha e guarda para que o cérebro tenha espaço. Quando o cérebro volta, perfeito, né? Existe uma coisa que assim, todo neurocirurgião se preocupa muito, que se chama pressão intracraniana. O crânio da gente é uma caixinha fechada, tá? E existe uma pressão normal lá dentro, que gira em torno de 18 milímetros de mercúrio, tá? Se a pressão dentro do crânio aumenta muito, isso mata a pessoa. Então, o aneurisma, depois que ele rompe, aquilo pode cursar com uma série de complicações, e uma delas é o aumento da pressão intracraniana, que pode matar o paciente. Né? Então, como eu estava falando, o aneurisma, você descobriu o aneurisma, ou você clipa ele, como você falou, e o termo está corretíssimo, né? Perfeito, meus parabéns. Ponto para as meninas. Mas hoje em dia existe um tipo de tratamento para o aneurisma. Na França, hoje, por exemplo, quase não se opera mais o aneurisma, porque é um tratamento endovascular. Né? Você já ouviu falar em cateterismo? Sim. Né? Existe cateterismo para o coração. Quando a pessoa tem um infarto, o colega coloca o catéter lá... Que a primeira pessoa que falou para mim cateterismo, eu falei, gente, ele tá gago? Cateterismo. Cadê? Parece mesmo. Então, existe o cateterismo para o cérebro. Você introduz um catéter, né, que vai até a região do aneurisma, e esse catéter solta dentro do aneurisma uma mola. Essa mola entra dentro do aneurisma e o sangue coagula lá dentro. Então, não tem mais como ele romper, porque existe um coágulo dentro dele. Compreende? Entendi. Só que essa técnica de tratamento do aneurisma está indicada para casos em que o colo... Imagine o aneurisma como um papo de anjo, assim, um balãozinho. Aquele lugar onde a gente sopra é o colo. E o colo do aneurisma pode ser uma coisa estreitinha ou uma coisa larga. Quando o colo é estreito, você coloca aquilo lá dentro e ele fica. Mas se o colo do aneurisma for largo, você pode colocar a mola ali, ela sai andando, ela vai embora. Então, esse tratamento endovascular, ele está indicado para casos específicos, em que, principalmente, o colo do aneurisma não é estreito, ele é largo. Perdão, ele não é largo, ele é estreito. Certo. Então, uma vez diagnosticado, seja antes ou depois do seu rompimento, o aneurisma tem que ser tratado. Seja através de uma cirurgia, seja através dessa técnica que é a técnica por cateterismo ou técnica endovascular. E, doutor, a gente está falando de um caso aqui, que foi desse familiar próximo meu, que estourou, né? A gente soube quando estourou. Existe alguma forma de saber, ou de saber nunca a gente tem 100%, mas de investigar melhor quando pode acontecer isso? Tem. Quando que é? Essa pergunta é ótima, porque ela tem, assim, é uma pergunta de interesse público, né? Então, a gente vê, por exemplo, famílias que têm mais de uma pessoa com aneurisma.
Então, se você é descendente direto de pais ou avós que tiveram aneurisma, você tem que investigar. Porque a descendência direta faz com que você tenha uma chance muito grande de ter aneurisma. E me corrija Isso se eu significa estiver que errada. você precisa fazer uma angiografia. E a se a sua irmã teve. O que eu queria te perguntar, eu estudei superficialmente, como eu falei, mas me parece que quando você tem um aneurisma em família, a probabilidade de acontecer em uma mulher é muito maior do que no homem. Isso é verdade? Então, a gente está falando de duas coisas diferentes aqui. Uma coisa é ser mulher, existe uma proporção de 2:1. Okay. O aneurisma, de fato, ele é um pouco mais comum do que na mulher, mas a questão... mais comum na mulher do que no homem. Do ponto de vista estatístico, sim. Okay. A relação de 2:1, tá? Cada 2 mulheres, um homem. Mas, 50%. É grande. Mas aí, no teu caso, a gente está falando de uma outra questão, que é a questão genética. Okay. Aí não é uma questão de gênero, né? Exato. Né? Aí é uma exato, questão genética, Isso. porque você teve uma irmã com aneurisma cerebral, ou seja, ela é um parente direto. Os seus pais, como eu tinha lhe dito, quando o pai ou a mãe têm um aneurisma cerebral, os filhos têm que ser investigados. Eu estava comentando aqui agora há pouco também que, do mesmo jeito que a gente hoje se preocupa em fazer check-up, o check-up, quando a gente fala o termo check-up, né? quando a gente fala o termo check-up, a gente parece estar se referindo à cardiologia, né? Então, né, assim, vou fazer um check-up. Então, eu vou ver como é que está meu coração, vou fazer um eletrocardiograma, vou fazer um teste de esteira. Por quê? Para mim, não mais, né? Então, mas eu acho que eu já vivi outras coisas. Mas por que isso é importante, Sil? Porque se a gente fizer uma lista das doenças que mais matam, as doenças cardiovasculares são as primeiras. Mais até do que o câncer. Então, a doença que mais mata no Brasil... O câncer é silencioso, mas ele é gradativo, é uma né? questão, é uma questão de epidemiológica mesmo. As doenças vasculares ou as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. Então, quando você se preocupa em fazer um check-up, é comum que você se preocupe com as questões cardiológicas. Tá? É claro que você tem que ir ao ginecologista para fazer o seu Papa Nicolau, é claro que você tem que fazer a mamografia todo ano, né? Depois dos 40 anos. O homem, depois dos 45 anos, ele tem que fazer os exames para saber se ele tem ou não câncer na próstata. O Michael aqui, ele faz desde os 20. Aí é uma outra questão, né? E ele faz 6 em 6 meses. Tem algumas pessoas que se apaixonam pelo urologista, né? Ai, Michael. Brincadeiras à parte. Michael, te amo. Brincadeiras à parte, a mulher tem que se preocupar com duas coisas: mama e colo uterino. E o homem tem que se preocupar com intestino e próstata. São os 2 tipos de câncer que mais matam na mulher e no homem, tá? Então... E o desenvolvimento, desculpa te cortar, o desenvolvimento disso, sabemos que são as principais causas de morte quando se fala de câncer feminino e masculino. E como detectar, doutor? Então, fazendo o check-up, né? Isso com certeza. Se o câncer de mama e o câncer de colo uterino são os mais comuns na mulher, a mulher precisa fazer mamografia todo ano a partir dos 40 anos. E precisa fazer o exame, o Papa Nicolau, todo ano. Daqui 5 anos sem começar, hein? Eu não sei exatamente se é a partir dos 40. Talvez uma ginecologista possa nos orientar melhor. Mas, a partir de uma determinada idade, a mulher tem que fazer mamografia todo ano, tá? O exame do toque, agora é uma coisa séria. O exame do toque tem que fazer... Todo dia, né? A mulher tem que... E isso é uma coisa assim que demanda assim, um certo despreendimento por parte da mulher, principalmente as mulheres mais velhas, né? Porque há mulheres que não se tocam, né? Tem mulheres que não se deixam tocar. Ô, Giovana, você não se toca, cara. Sai da minha aba, desgraçada.
Voltamos, desculpa. Quem é Giovana? Uma vagabunda. Então, assim como a mulher... Melhor é o então do doutor. Então, assim como a mulher precisa fazer mamografia todo ano e fazer o Papa Nicolau, o homem, a partir dos 45, precisa fazer o toque e fazer o PSA, que é um exame que detecta o câncer de próstata. O câncer de próstata é disparado o câncer mais comum no homem, e o câncer de intestino. É o Novembro Azul? Exatamente. Aquele que Cara, tem um bigode. eu acho que assim, eu sempre que me convidam para todos os meses que são... Porque todos os meses são meses da gente se prevenir, de se cuidar e etc. Mas eu entendo que cada mês, é como dezembro é Natal, Sim. janeiro, não sei o que lá, fevereiro, carnaval. A gente tem o setembro amarelo, né? A gente tem Novembro Azul. Tem se eu não me engano, tem o Outubro Rosa também, né? Rosa. Então, eu faço questão de fazer parte dessas campanhas. Perfeito. Porque é importante... Você é uma comunicadora, você tem essa função social. Importante você falar disso mesmo, né? É meu ofício. Você falou certíssimo. E olha que interessante, Sil. Eu lido muito com, além das doenças vasculares cerebrais, né, a neurocirurgia, como eu estava te falando, ela tem outras doenças. Então, a gente tem os aneurismas, a gente tem os tumores cerebrais, a gente tem as doenças da coluna. Então, por exemplo... Que é muito... Muito comum, muito comum. Olha que interessante. Eu vejo isso assim, rotineiramente. Chega no meu consultório um senhorzinho de seus 70, 75 anos com dor nas costas. Tá? Aí eu faço uma imagem, uma ressonância magnética, e aparece uma imagem estranha no osso da coluna. E aí eu resolvo fazer uma biópsia daquilo. E aquilo é uma metástase de um tumor de próstata. Então, olha que coisa terrível. Às vezes, principalmente em pessoas mais velhas, que não fizeram o toque, que não fizeram o exame preventivo, você descobre que a pessoa tem um tumor na próstata quando ele já tem metástase para a coluna. Então, uma forma de você diagnosticar a metástase, ou seja, o tumor primário está na próstata, mas como é um câncer, um tumor maligno, você descobre quando ele já tem metástase para o osso. E metástase de tumor de próstata é muito comum na coluna e destrói o osso da coluna. Isso é uma coisa terrível, né? Por isso que assim, as pessoas mais velhas, né, tanto a mulher como o homem, têm certos preconceitos que a gente tem que tentar terminar com isso, né? As gerações mais novas não, mas a mulher precisa se tocar, né? E o homem não precisa ter nenhum preconceito ou achar que ele vai se apaixonar pelo urologista, porque não tem nada disso. E né? se apaixonar? Tudo bem. Eu acho lindo, me convidem para ser madrinha. Tá tudo bem, né? E eu acho lindo todas as formas de amor, mas isso não vem ao caso agora. A coisa mais terrível, Sil, é a gente operar a doença secundária. Por exemplo, eu vejo metástases de tumor de mama no cérebro. Nossa. Então, você diagnosticar um tumor na mama, ao invés de você diagnosticar no toque, que é a coisa, né? Às vezes você está pegando ali uma coisa que está no comecinho. A diferença disso para o diagnóstico, quando aquilo já é uma metástase para o cérebro, isso tem um impacto assim, absurdo. Porque a chance da pessoa sobreviver a isso é nenhuma. É nenhuma. Nenhuma. Né? Enquanto a doença está controlada, você consegue curar o câncer de mama. Doutor Pedro, você está fudido, você vai ter que voltar outras vezes aqui. Né? Falei fudido? Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Não, é de verdade, você tem que voltar. Mas eu queria só fazer uma pergunta muito popular, que eu ouço muito no meu dia a dia, que é coisas assim. Minha mãe estava ótima, foi no médico, começou a fazer exame, câncer. Doutor, o que você fala sobre isso? A pessoa já tinha essa doença pré-existente. Se ela tratasse antes, podia ser melhor assistida, de repente, a gente não sabe o resultado, né? Se pode ser curado ou não. Mas esse grito popular, tem um nome isso? Apelo? Não. Apelo popular tem um nome, daqui a pouco eu lembro. Mas isso.
Minha mãe estava ótima. Foi no médico, achou um monte de problema. Não, de fato, se a gente começar a procurar, a gente vai encontrar mesmo. Mas, como eu disse, a gente não pode dar a impressão para a população de uma maneira geral, e a gente está aqui, eu acho que quem comunica tem responsabilidade sobre o que fala. Total, né? A gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala. Divulgar fake news, divulgar coisas que não são importantes, isso não é uma coisa correta. Então, assim, a gente não pode dizer que é ruim procurar problemas. Né? Não é que seja ruim. Se você vai fazer um exame e acha um problema, que bom que você achou o problema. Né? Que bom. E é isso. Antes, claro. Né? As pessoas falam, é só procurar que acha. Sim, às vezes sim. Agora, se a gente faz todo ano, desde o momento correto, né? Se hoje a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia preconiza que a mulher faça mamografia todo ano a partir de uma determinada idade, e a mulher segue essa normativa, seguramente, se ela tiver... Mim dói muito, viu? Tudo bem, né? O toque também não é uma coisa agradável. É sim. Né? Não é uma coisa agradável. É sim. Né? Depende das circunstâncias. Então, eu estou falando a minha. Depende das circunstâncias. É gostoso. Mas se a gente... Agora, na mamografia, me dá um ódio. Eu tenho vontade de pegar aquela enfermeira, dar 8 tapas na cara, sai! Você sabe que eu tive uma paciente recente agora, que fez uma mamografia, ela tinha uma prótese de silicone, e então, a prótese ela rodou com a mamografia. Caraca. Ela teve que ir até o cirurgião plástico, para o cirurgião plantar plástico... uma bananeira. Para o cirurgião plástico colocar a prótese no lugar correto. Né? Porque a mamografia, de fato, ela aperta, né? Ela machuca. Assim. Machuca. Mas não tem problema. Né? Eu fiz mamografia antes de coisa. Mas mesmo com a coisa, você precisa fazer mamografia todo ano, Mas tá? me dói demais. Não tem problema. Tem, sim. Não. Dói demais. Agora a gente está aqui no momento de... Joga ou não joga, Brasil? Não, mas dói. Não, dói. E assim, eu sou uma mulher, realmente, muito resistente à dor. Dói mais se tiver uma metástase de tumor de mama no seu cérebro. Não, dói mais se eu tiver que morrer, né? Para mim, me dói mais que eu amo viver. Amo a vida. Eu acho que é importante... Eu zoo pra caramba aqui, falo de bebida, de coisas que a gente pode comer e tal, mas a vida saudável é o mais importante no dia a dia. Eu friso isso, eu falo, não vamos deixar de tomar uma bebida que você gosta, de comer uma fritura, não vamos deixar. Mas o dia a dia tem que ser mais... Faça tarefinha de casa, né? Tarefinha de casa é praticar um pouco de atividade física, dormir bem, né? Não engordar. Né? Porque, veja, existem 5 grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. Fumo, diabetes, hipertensão, estresse e obesidade. Desses 5, se você tiver 2, você é um candidato a uma doença grave. Se você tiver 3, você vai ter. Né? Tabagismo, diabetes, obesidade, hipertensão arterial e estresse. Se você tiver 2, você é um candidato. 3, você vai ter um problema. Então eu não estou em nenhum deles. Ótimo. Mas eu faço muita merda, viu, doutor Pedro? Ótimo. Mas você se cuida. Você faz atividade física? Faço. Ótimo. Não, no inverno não. Tudo bem. No inverno eu odeio. Alaide, minha personal trainer, te amo. Te amo, você é maravilhosa. Ela já é cancelada. É mesmo? Inverno ela é cancelada. Por quê? Eu tenho frio, né? Sim. Eu não tenho coragem de levantar da cama. Faz à noite, faz à tarde. Mas não pode deixar de fazer. Mas aí à noite, à tarde, eu estou trabalhando pra caramba. Para mim, tem que ser de manhã. Mas é exatamente isso que faz com que as pessoas não se cuidem, né? Se a gente não entender que essas coisas são importantes na vida da gente, a gente vai ser obeso, a gente vai fumar, a gente vai ter fatores de risco que vão determinar o futuro da gente. Sim, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar da minha história. Quando eu faço qualquer... estou fazendo um cardápio com a nutróloga.
eu não sou chegada em doce. Eu gosto de salgado. Uhum. Então eu já vou botar tudo lá que eu gosto. Ótimo, Salgado, ótimo. não sei o quê. Então eu falo para ela, cara, não adianta você me botar assim, pela manhã, 2 bananas, uma ameixa. Eu vou te odiar, porque eu não gosto de doce. Agora, se você botar de manhã meia fatia de queijo, meio ovo cozido, eu vou te amar. Mas isso pode ser discutido com a tua nutróloga, a tua nutricionista, entendeu? Então é isso que eu falo. Não venham com aquelas histórias que emagreceu, ter uma vida saudável, tem uma regra certa. Não tem regra Não certa. tem. Tem várias regras. Agora, acredite no que eu estou te falando. Eu acredito eu já. tenho quase 28 anos de medicina. E eu quase 28 anos de idade. Ó, eu posso te dizer Ele riu. com toda tranquilidade que o que a gente... nós somos o que comemos. Nós somos a vida que a gente Concordo. leva. Nós somos a vida que a gente leva. Sim. 90% dos meus pacientes que mudam hábitos deixam de ter dor, deixam de ter problemas que podem ser evitados com medidas muito simples, muito simples, entende? O neurocirurgião não é só, aliás, nenhum médico é um sujeito que tem que tratar das doenças, mas a gente tem que se preocupar com essas questões. Uma paciente que me procura e ela tem dor nas costas e está acima do peso, eu tenho que modificar a vida dela de alguma maneira, compreende? Sim. Eu preciso interferir de maneira que a minha intervenção não seja superficial, eu tenho que interferir profundamente na vida dela. Assim, isso é uma responsabilidade do médico. Isso é uma coisa que eu vejo como ser humano, nem como atriz. Mas você interferir numa vida de uma pessoa, você tem que entender a vida dessa pessoa. Claro, claro, sem dúvida. Para mim, eu não admito alguém que chega e fala assim, não, eu nunca fumei, tá? Mas parou com o cigarro. Você não pode mais fumar, não sei o quê. Cara, você não sabe por que aquela pessoa está fumando pra caramba. De repente, ela teve um trauma. Um assédio, etc. Você entendendo, você vai modificar. Gente, eu vou ter que ter mais 8 dias aqui com ele. Pode ser? Tem muito assunto. Já deixa. Então, eu já vou fazer a pergunta final, que não tem mais tempo. Infelizmente. Ué, pode ser um quadro. Estou à disposição. É só fazer o convite. Então... Venho com o maior prazer. Pronto. Equipe, me ajuda, hein? Agora eu vou fazer a pergunta aqui que eu faço para todos os meus convidados. O nome do programa, Sucesso a Tiracolo. A tiracolo é aquela bolsinha que você carrega aqui, pertinho de você. Então, sucesso a tiracolo. Pedro. Por favor. Qual que é o teu segredo, o teu sucesso que você carrega a tiracolo perto de você? Qual a tua chave do sucesso? Eu falo isso olhando para você ou olhando para a câmera? Eu acho que é melhor falar para a câmera. Aqui a sua é essa. Então, assim, eu acho fundamental, na minha profissão, assim como na sua, ajudar as pessoas, de alguma maneira, né? E pode parecer que o neurocirurgião é um especialista em coisas muito técnicas, mas o neurocirurgião é um médico como outro qualquer. E a gente tem a obrigação de mudar a vida das pessoas, né? E a gente pode mudar a vida das pessoas fazendo arte, fazendo o que você faz. Então não há que colocar pesos diferentes no que eu faço e no que você faz. Desista dessa ideia, tá? No início eu comecei a falar isso. A importância que você tem como comunicadora, como humorista, é tão importante na vida da pessoa quanto o que eu faço. Tá? Então, essa coisa de glamourização da profissão é uma coisa com a qual eu não concordo. Né? Existe uma história, diziam assim que o neurocirurgião e o cirurgião cardiovascular estavam em cima de uma montanha. E, de repente, começou a trovejar, relâmpagos, né? E o cirurgião cardiovascular falou assim, Deus está querendo me fotografar.
E o neurocirurgião fala, eu não. Isso é uma história simplória, né? E que eu acho que não convém, porque o neurocirurgião pode parecer algo assim extraordinário, mas ele é um profissional como outro qualquer. O que faz diferença na vida da gente é interferir de fato e provocar uma mudança na vida das pessoas, entende? Para que ela tenha mais qualidade de vida, tá? Eu achei maravilhosa essa resposta. É isso. Porque é muito direcionada ao âmbito médico, que é uma coisa que eu não tenho conhecimento, só como paciente ou parente de paciente. E é importante a gente saber que existem médicos que se preocupam de verdade com a nossa saúde, com o nosso progresso. Eu tive já no Rio de Janeiro, por exemplo, tomei uma pedrada na cabeça. Não tomei uma pedrada na cabeça. Eu estava no evento da parafernália, aí começaram a tacar um monte de pedra lá na entrada do lugar. Nossa. Uma pedra passou. Gente, é muito cu da cobra, né? A fudida que tomou. Aí ninguém se fudeu, Nossa. só eu. Aí veio uma pedra, raspou assim. Aí fez um corte. E o pior é que eu estava muito triste aquele dia, doutor Pedro. Eu estava muito sóbria. Porque eu estava dirigindo. Uhum. Aí eu fui com o meu carro lá. Eu acho que é por isso que eu tomei a pedrada. Se eu estivesse bebendo, eu não ia ter tomado. Mas beleza, eu tomei a pedrada. Deus protege as crianças e os bêbados. Então, e eu não estava bêbada aquele dia. Aí eu tomei a pedrada, assim, mas veio um corte, assim. Aí o Johnny, meu amigo lá, maravilhoso parafernália. Aí eu fui lá para o hospital com meu plano de saúde, não sei o quê. Aí, e eu tomei um ponto. Tanto é que eu não tenho marca nenhuma aqui, ó. Sim, sim. E eu fui num lugar público. E foi bem atendida. Muito bem atendido. É isso aí. Então, A pessoa que te atendeu fez diferença na tua vida, né? E eu nunca vou esquecer a cara dele. E, já que estou falando de medicina, foda-se, vou falar outra coisa. Eu quebrei esse braço aqui. Eu não estico mais esse coisa. Depois eu conto essa história. Quem não conhece, depois vai lá ver. Foi no teatro. O ator, ele tem uma visão escura do que ele vai fazer, mas muito bem orquestrada, né? Então tá um blackout no palco, mas eu sei que eu tenho que sair por aqui, vou por trás, passo ali, pego meu figurino, nananã, entro por essa coxia, e é isso que eu tenho, um mapeamento do que eu vou fazer. Alguém botou uma caixa de som aqui no meio. Oh, meu Deus. E eu com tudo na minha cabeça, tem que sair, vou lá. Já na minha saída, eu já tropecei aqui. E eu tinha 8 segundos para trocar de figurino. Uhum. No primeiro 1 segundo, eu caí. Aí botei a mão, leve, voando, correndo. Aí eu vi esse cotovelo virar ao contrário. Primeiro pensamento. Falei, nossa, cotovelo também vira ao contrário. Sim. A pergunta é, você continuou na peça fazendo o que você tinha que fazer? Então, eu estava ainda no ensaio de luz. Era um ensaio. Só que ensaio meia hora antes de acontecer. Entendi. E aí, enfim, fui levada para o SAMU e tal. Mas aí, por que eu estava falando? O início disso tudo, que eu estava falando do quebrar o braço. É porque você não sabe o que vai acontecer naquele dia. Por exemplo, estava tudo vendido. Tinha não sei quantos ingressos lá vendidos. Tudo vendido. Tudo certo. Eu, desesperada, saí fodida com o braço. Um teatro público não falou o que aconteceu. Simplesmente falou, cancelado o evento de hoje. Não explicaram razão. E aí, depois de você lá fodida, num atendimento público, deitada numa maca de aço, sem colchão,
É assim? Então, não vivi nada, mas assim, vivi umas coisas que cara, é pesado. A medicina é isso, né? A medicina, infelizmente, tem... A gente tem que viver com o que tem, mas a arte também. Eu claro. vivo com o que tem. E, Hoje eu tenho 2 microfones, amanhã eu não tenho. sem dúvida. Aí eu vou dar o meu microfone para você e vou falar alto pra caramba. Entende? Sim. É isso. E eu acho que... É o que temos para o momento, né? O que você acha que é mais dificultoso para a medicina pública? Porque eu acho que é diferente. Por mais que eu acho que você deve ser igual a mim, eu trato, quando eu faço show aberto, livre, grátis, é a mesma coisa do que quando eu faço pagando sei lá quanto. Sim. Mas quando a gente recebe as pessoas do grátis, a gente vê coisas diferentes das pessoas do pago. E o pago é escroto geralmente, viu, pessoal? Aí já quero... Ué, mas você não contou aquela piada lá do... não sei o quê? A exigência é muito maior, né? É, muito maior. Muito maior. Então, você tem uma diferença? Você tem uma coisa que você possa contar? Só para a gente ir finalizando? Então, olha, o meu pai dizia que ética não é uma faixa, é uma linha. Igual gravidez, ou você está grávida ou você não está grávida. Né? Ética também. Ética é um valor que os gregos já achavam um dos principais, porque a gente precisa ter ética na vida. E ética significa fazer as coisas em público, quando está todo mundo olhando, fazer exatamente igual quando ninguém está olhando. Né? Então, isso é raro. Raríssimo. Isso é raro, né? Então, obviamente, quando você está atendendo uma pessoa, quando você está se expondo num teatro público, num teatro privado, vamos dizer assim, ganhando para fazer aquilo, a sua atitude tem que ser a mesma. Isso não é hipocrisia. Isso é o que separa um profissional de quem não é profissional. De orador. Né? E principalmente, né, Sil, um ser humano, né? Porque essa é uma atitude humana, né? É você tratar as pessoas sempre da mesma forma, né? Você não pode tratar o pobre diferente do rico, né? O consultório, isso a gente aprende lá em deontologia médica. Você da porta para dentro, não interessa se é preto, branco, azul, amarelo, homossexual, heterossexual, mulher, homem. Raças, crenças. Né? O médico não pode fazer diferença. A gente não pode fazer diferença. Se o médico não quer trabalhar num ambiente público, então ele que peça as contas e vai para o ambiente privado. Mas eu trabalhei em ambiente público, em hospitais públicos na minha vida. E é muito difícil. Mas eu acredito que tenha sido uma boa experiência. Sempre é. Sempre é. E a gente tem uma dívida de gratidão, porque a gente aprende a medicina em hospitais públicos. Né? Então, o médico, ele precisa, em determinados lugares do mundo, por exemplo, o médico ele é obrigado, nos primeiros anos de formação, a atender o público, porque foi dali que ele tirou o conhecimento dele. Então, a gente tem uma dívida de gratidão com aqueles pacientes. Eu me lembro de estar num ambulatório de urologia, por exemplo, a gente estava falando aqui de toque retal, um paciente que estava ali no ambulatório, a gente estava passando pela disciplina de urologia, e tinham 7 alunos passando, e os 7 fizeram toque anal naquele paciente. Porque a gente precisa aprender a tocar uma próstata. Né? Então, a gente tem que ter muito respeito por esse paciente que estava ali, e foi por causa da dor dele, do sofrimento dele, que a gente aprendeu. Né? Sim. Então... ou pelo prazer, né, doutor? Acho que nessa situação não, né? Brincadeira. Nessa situação não. Não, zoeira. Eu já fui propagandista. Olha que legal. O que você não fez ainda? Parece que sexo por dinheiro. Porque se eu tivesse feito, doutor Pedro, eu ia estar tão rica. Seria um sucesso. A Tati aqui ia estar... Olha, eu ia ganhar um dinheirão. Não, mas você é uma ótima comunicadora. Não, eu também sou ótima nessa coisa que eu falei. Obrigada. Não, de obrigada. nada. Eu sou ótima... Obrigada. Comunicadeira. Eu sou ótima comunicadeira. Eu falei do propagandista porque é difícil.
eu ser propagandista, na verdade, era um pouquinho de eu ser atriz. Claro, Eu claro. estar na frente de um médico consagrado, porque assim, você sabe muito bem como funciona o mercado capitalista do. Como eu falo do mercado Você está do. se expondo, né? Sim, Você mas está no se expondo. mercado da medicina, não é na medicina, A farmacêutica, né? farmacêutica, É. obrigada. Da farmacêutica, é você estar ali com pessoas que são boas de comunicação, sabem vender um negócio, entendem do produto e querem vender. Então, aí depois que eu comecei a entender que eu estava ali sendo um argumento, mais um argumento de venda dentro de um negócio, eu tinha que entender muito bem desse negócio. Que esse negócio, eu que estou vendendo. Aí depois que eu entendi que esse negócio eu que estou vendendo, eu tinha 18 anos, tá? Tô falando isso com 18 anos. Se eu entendo bem desse negócio que eu estou vendendo, por que eu estou vendendo um negócio para você? Não estou vendendo um negócio para mim. Isso eu comecei a entender no decorrer. E manteria vendendo um negócio para você se eu fosse bem remunerada, como eu era, mas que eu concordasse. É a tal da ética. Né? E aí, quando eu passei a não concordar, isso demorou um pouco menos de 2 anos, tá? Sim. Falei, não. Não é para mim. Não é para mim. Okay. Isso aconteceu comigo em diversas situações. Mas numa situação como essa que você viveu, e você era muito nova, ainda inexperiente, né? Eu vejo muito assim os representantes que vão no consultório me visitar e às vezes trazer ali uma novidade, né? Essas pessoas vão com tanta humildade, vão com tanto, assim, parece que o rabinho está enfiadinho assim no meio das pernas, sabe? E eles estão preparados para o médico dar um bote em cima deles. Eu acho isso um absurdo, porque por exemplo, eu agendo o horário para atender os representantes, porque eu acho que eu tenho que atender os representantes com dignidade, né? Sim. Mas eu vejo que são pessoas assim que são muito maltratadas, né? O representante às vezes é tratado pelo médico como uma pessoa que não tem conhecimento daquilo que ele está cansado de saber. De novo, é a questão ética, né? A gente precisa ter ética na relação humana, na forma como a gente trata as pessoas, né? Nós podemos ser diferentes dentro das nossas profissões, mas nós somos seres humanos e a gente precisa ser tratado de maneira decente por qualquer pessoa, né? Posso dar uma comparação, talvez não tão como você espere, mas assim, quando você recebe um representante comercial, você sabe que teoricamente você como médico entende muito mais do que ele. Não só você entende, como nós todos entendemos que isso. Só que do produto, possivelmente ele entenda mais do que você. Beleza, tomara. Porque isso não acontece geralmente. Porque aí você pergunta, mas qual o pH não sei o que desse produto? Se não está no script que ele recebeu, é isso que eu sempre fui um diferencial quando eu fui representante comercial. Se o médico, no caso, perguntasse, peraí, dedada no cu dói? Não tá isso no negócio. Eu falo assim, às vezes. Porque... E aí você vai jogar com histórias que você tem ali. Não tem uma resposta certa, né? Mas eu acho que isso não é a questão mais importante. Isso não é a questão mais importante. Eu acho que a questão mais importante é a relação humana, como você trata as pessoas, né? E nisso, Shakespeare toda a obra do Shakespeare ela é recheada de situações assim. Toda pessoa, Sil, que te tratar com arrogância, pode ter certeza, aquilo retrata uma enorme insegurança, né? E diz sobre ela e não sobre Exatamente, né? Se uma pessoa te trata com arrogância, o problema não é teu, o problema é dela. É ela, o problema está nela e não em você. Exato. Né? A gente fica, puxa, por que essa pessoa me tratou dessa maneira? O problema está com ela. Ela que está mal resolvida dentro daquele problema dela. Você foi ali fazer o teu trabalho, por mais humilde que ele seja,
você tem que ser bem tratada. Sim. Né? Então, eu acho que a arrogância, o desrespeito, não cabe em situação nenhuma, em absoluta nenhuma, mesmo que haja essa diferença. E por isso eu acho que não há diferença. Nós somos pessoas que vivemos mundo muito diferentes. Muitos. E o teu mundo não é menor do que o meu. Não existe Não é, diferença. não é. Você tem a tua importância, eu tenho a minha. Essa coisa da glamourização. É claro que todo mundo precisa ganhar dinheiro, mas a gente não pode se deixar levar pela impressão de que é preciso ficar famoso, é preciso só ter fama. Porque a fama, ok, isso pode te levar ao dinheiro, mas a gente não está, às vezes, cumprindo a função social da gente, entendeu? Né? Cara, eu falo isso direto. Meu ofício, qual é o meu ofício? Ser atriz. Sim. Ser escritora. Ou seja, servir a você. Claro. O meu ofício é te servir. Isso é digno demais, né? Quando eu vejo uma atriz, por exemplo, como a Fernanda Montenegro, ela o que eu vejo, o retrato dela é o retrato de alguém que tem muita dignidade, né? Se ela ficou famosa ou não, isso foi consequência natural disso. Concorda? Né? Concordo. Eu posso só finalizar aqui, que a gente já está chegando no final do programa. O tema extrapolou medicina aqui. Não, e que é excelente, porque o tema não é um só, o tema abrange muitas coisas. Fernanda Montenegro, quando eu contracenei com ela, Nossa, que privilégio, hein? Que privilégio. Privilégio. Para mim, foi incrível. Eu, no mesmo camarim que ela, primeira coisa, falei para o meu diretor, gostaria de tirar uma foto com Fernanda Montenegro. Posso pedir? Sim. Porque eu acho que é uma coisa... Hierarquia é uma coisa que parece que está fora de moda. Claro, claro. Mas, para mim, nunca esteve e nunca estará. Aí, meu diretor, que é meu brother, de tomar cerveja comigo na rua, sabe? Mas isso é fora do trabalho. Dentro do trabalho, ele é meu chefe. Ele é meu diretor. Precisa ser respeitado como diretor, né? Aí eu falei, como chefe. Posso pedir uma foto com a Não falei posso. Falei, queria uma foto com a Fernanda. Como que eu faço? Ele, pede, pô! Aí eu, me respeita, cara. Não sei o que lá. Aí, não, pode pedir. Sim. Ok, liberação do diretor. Aí cheguei lá, não sabia nem como fazer. Cheguei, eu falo, como que eu falo? Fernanda Montenegro. Oi, Fê. Fernanda? Como se reportar a ela, né? Você fica assim, indagando como fazer. Aí eu, Fernanda? Aí ela olhou. Aí eu, olha, eu sou a atriz que eu vou contracenar com você. Sil Esteves. Ai, prazer, querida. Com aquela voz mais densa, eu, mano, que alegria tá aqui. Aí eu, então, eu queria saber se eu posso tirar uma foto contigo. Ia falar mais coisa, ela nem deixou. Claro! Aí, tirei foto, tirar mais uma, saiu feia. Tirei 8 fotos. Aí terminou, eu falei, eu preciso falar alguma coisa para ela. Uhum. Não posso só tirar uma foto. Aí eu falei, Fernanda, olha, vou contracenar com você lá embaixo agora. Nosso camarim é em cima, né? Que eu já te pedi desculpas antecipada se eu não atingir o que você procura. Eu sou muito novata perante ao que tua história. Ela nem deixou terminar. Ela falou assim, Sil, só um minuto. Qual o seu ofício? Eu falei, sou atriz. Aí ela, eu também. É isso aí. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai descer lá no estúdio. Eu vou fazer o que de melhor eu posso fazer. Uhum. E espero que você desça e faça o de melhor que você possa fazer. O mais bonito disso, né, é que você... Ó, lágrima! É que você não fez isso porque ela é rica ou porque ela Nada, é famosa. não. Você fez isso, Não. né, diante Respeito. de pessoas assim, tão dignas, né? A gente tem verdadeira paixão pela dignidade que aquela pessoa representa, né? É pelo valor que aquela pessoa representa, não é pelo que ela tem, é pelo que ela é, né?
E pelo que ela representa. Pelo que ela representa, claro. No Brasil, por exemplo, a atriz que ela é e tudo mais. Ela ter falado isso para mim, ela meio cagou para várias coisas que eu queria dizer. Você estava endeusando demais, né? E ela... Tipo, tá me endeusando. Isso aí, tá me endeusando. Vai tomar no cu, Sil. Vamos descer lá e cada um faz o melhor. Fazer. Quanto tempo? A gente tem 2 horas, né? Vamos lá fazer? E vamos embora. Então, é isso. É isso aí. É lindo. Pessoal, acho que estamos realmente agora acabando. 3 horas de programa. 3 dias depois. Posso fazer O Cauê vai fazer assim, ó. Foda-se, não tô nem... Cauê. O Cauê é quem corta. É o editor. Pode falar. Posso? Não, eu só queria deixar o recadinho, né? Meu merchanzinho. Claro. Eu tenho um Instagram profissional, que é o @drpedro_deja. Que é DR, doutor? Pedro, que é o nome, underline, Deja, que é o nome da moça que ele sai, que é Dejanira. Poderia até ser, mas não é. Desculpa. A gente está comemorando esse ano, agora na virada de 2022 para 2023, 20 anos que eu fundei um instituto. Ai, que legal. Chamado Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. Uau. Tem muita informação importante lá. E o Instagram do Instituto... Vai ter que chamar outro dia mesmo. O Instagram do Instituto é @instituto_paulistano. Tá? Aí. Só isso. Tá bom? Pessoal, agora só peço o seguinte. Compartilhe essa live, se inscreva no canal e só quem gostou bate palma e agradece. Muito obrigada! Segunda e sexta tem Festa Tiracolo.